Fala aí, gurizada, tudo bem? Aqui é o professor Steph, então, para quem não me conhece, e nós vamos começar o ano já trabalhando com o conjunto dos números inteiros, tá? Não vamos perder muito tempo aí, já vamos começar com o conteúdo, quanto antes começarmos, antes terminamos. Bom, o que nós vamos aprender na aula de hoje, então? O que são números inteiros, como são utilizados os números inteiros, adição e subtração entre números inteiros, expressões numéricas simples com números inteiros, tá? Bem simples, só com adição e subtração mesmo. E vamos lá, parece bastante coisa, mas não é, tá? Não se preocupe porque o conteúdo não é muito difícil. Então, vamos começar analisando as seguintes situações. Primeira, João foi ao banco e fez um saque de R$600. Porém, só havia R$500 na sua conta. Qual foi o saldo de João após essa operação financeira? Bom, pessoal, o que acontece aqui então? Tá? Talvez vocês não estejam muito familiarizados, mas eu tenho certeza que os pais ou os responsáveis de vocês estão. O que acontece? Tu vai lá no banco, retirar um determinado valor e muitas vezes não importa se tu tem ou se tu não tem esse valor na tua conta, o banco deixa tu retirar esse valor de lá. Só que o que acontece? Não é porque o banco é bonzinho, não. Tu retira o valor que tu não tem, só que tu vai ter que pagar depois e vai ter que pagar com juros, né? Então, às vezes tu retirou ali R$50 que tu não tinha, tu vai pagar um juro diário ali, chega no final do mês, acaba tendo que pagar, sei lá, R$60 para devolver esse dinheiro para o banco, tá? Então, olha só o que vai acontecer nessa situação problema. O João, antes do saque, ele tinha R$500 na conta dele, tá? Então, é um valor positivo que ele tinha na conta, pintei de azul aqui para a gente entender. Ele retirou a quantia de R$600, então pintei de vermelho ali e coloquei um sinal negativo antes, né? Menos 600 quer dizer que ele retirou R$600 da conta dele. O que aconteceu então? Ó? Se ele tinha 500, tá? 500 positivo aqui, e tirou 600, o que aconteceu? Aconteceu que ele ficou devendo para o banco. Ficou devendo quanto? Bom, 600 menos 500 dá 100, né? Então, ele ficou devendo R$100. Como é que a gente representa isso? Representa por meio de um número negativo. Ó. Coloca o sinal de menos na frente e coloca o 100. Professor, eu não posso colocar só o 100? Não, se tu colocar só o 100, eu vou entender que o cara ainda tem R$100 na conta. Mas não é o caso. Ele está devendo R$100. Ah, então, para isso que servem os números negativos. Dentre outras coisas, eles servem para nos mostrar um saldo no banco, por exemplo, que está negativo, uma dívida. Tá? É muito importante vocês já desde agora entenderem o que é um número negativo, para depois conseguirem fazer os exercícios com mais exatidão, com mais facilidade. Então, o número negativo nada mais é do que uma dívida. É algo menor do que zero, que vem antes do zero. Né? Porque, pensem, é melhor tu não ter dinheiro nenhum do que tu estar devendo. Tá? Então, saldo na conta ali após o saque ficou de menos 100. Ficou negativo. Outra questão aqui, ó. Em São José dos Ausentes, uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, a temperatura era de 10 graus Celsius. Durante a noite, a temperatura caiu 15 graus. Qual foi a temperatura durante a noite? Então, estava 10 graus e caiu 15 graus, diminuiu 15 graus. Então, olha só, durante o dia estava 10 e durante a noite caiu 15. Então, o 10 era positivo, né, porque estava 10 graus positivo. Aí durante a noite caiu 15 graus, então menos 15. Vai ficar então mais 10 menos 15. O que aconteceu com a temperatura? Foi lá para o menos 5, né? Então, estava 10, caiu 15, foi lá para o menos 5. Ficou devendo 5 no caso, né? Então a temperatura baixou até menos 5 graus Celsius. Agora vamos ver uma outra questão aqui, ó, que é parecida com a anterior, mas não é igual. Na mesma cidade, lá a temperatura era de 10 graus e prestem atenção nessa parte agora. Durante a noite a temperatura caiu para menos 15 graus Celsius. Ela não caiu 15, ela caiu até o menos 15 graus Celsius. Aí a pergunta é,
quantos graus a temperatura caiu durante a noite. Bom, para resolver isso aqui, então, ó, percebam que estava 10 durante o dia e caiu até o menos 15 durante a noite. Como é que a gente vai resolver isso, então? Olha só, a gente vai utilizar uma coisa chamada de reta numérica. A reta numérica dos números inteiros. Como é que funciona? Até sugiro que vocês façam no caderno de vocês ou numa folha para ajudar nos exercícios. Eu desenho uma reta, faço as marcações nela, tá? E no meio da reta eu coloco o zero. Na direita eu vou colocar os números positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Coloco os números positivos. E à esquerda da reta os negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, tá? Aqui eu coloquei do mais 10 até o menos 15, porque é o que interessa aqui nessa nossa questão, né? O que interessa aqui é que estava a 10 graus e baixou até o menos 15. Então, se vocês contarem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bom, vocês vão chegar até o 25 contando, né? Do 10 até o menos 15, nós vamos ter uma queda de 25 graus Celsius, né? Então, juntando tudo isso daqui, vai dar 25 graus Celsius, né? Então, do 10 até o menos 15 vai dar 25 graus Celsius. Então, caiu 25 graus Celsius durante a noite a temperatura, tá? Parecida com a questão anterior, mas não é igual. Então, cuidado com isso. A maneira mais interessante de verificar os exercícios que vocês estão fazendo é usando uma reta numérica, pelo menos no início agora. Bom, agora mais uma questão aqui, ó. Vamos calcular o saldo de gols de alguns times durante o Campeonato Gaúcho. Tá? Um exemplo ilustrativo aqui, eu não peguei a tabela do campeonato. Então, olha só, nós temos aqui o Grêmio com 32 gols pró, quer dizer que ele fez 32 gols e sofreu 12 gols, né? Fez 32 e sofreu 12. Então, o saldo de gols do Grêmio vai ser mais 32 menos 12, né? Então, 32 menos 12 dá 20 gols positivo, tá? Ficou com saldo de gols positivo, por quê? Porque ele fez mais gols do que sofreu. O Internacional fez 35 gols e sofreu 18 gols, mas se ele fez mais gols, por que ele está abaixo do Grêmio aqui então? Porque ele sofreu mais gols também. Então olha o que vai acontecer com o saldo de gols dele, ó. Mais 35, que foi os que ele fez, menos 18, que foi os que ele sofreu. 35 menos 18 dá 17. Então ele ficou um pouquinho abaixo do Grêmio aqui. Embora tenha feito mais gols, sofreu mais gols do que o Grêmio, então ficou abaixo. O Caxias fez 25 gols e sofreu 22. Então, mais 25 menos 22 fica mais 3. O São Luís fez 18 gols e sofreu 25. Então, percebam que ele sofreu mais gols do que ele fez. O que vai acontecer com o saldo de gols dele? Vai ficar negativo. Ó, ele fez 18, só 18 gols e sofreu 25. Então, 25 menos 18, ele fica devendo 7 gols. Tá? Menos 7. E o Cruzeiro de Porto Alegre, não de Minas Gerais, fez 9 gols, sofreu 26, então mais 9 menos 26, ficou com saldo de gols negativo também, ficou com menos 17, porque 26 menos 9 dá 17, tá? Então no momento que a gente estiver fazendo esses saldos aqui entre um número positivo e um número negativo, o que a gente tem que fazer? Pega o maior e tira o menor, subtrai o menor. Aí o saldo de gols, no caso, vai ser o maior menos o menor, só que o sinal dele vai depender de quem é o maior. Percebam que aqui para o Grêmio, ó, o maior era o positivo, né? O 32 é maior do que o 12. Então, o saldo de gols ficou positivo. Já no caso do Cruzeiro aqui, o 26, que é o negativo, era maior do que o 9. Então, o saldo de gols ficou negativo. Agora, a conta que a gente faz é sempre a mesma. É o maior menos o menor, né? 26 menos 9, 17. E aqui, 32 menos 12, 20. A conta é a mesma, só muda o sinal do resultado. O sinal vai ser sempre o sinal do maior, tá? Bom, a partir desses exemplos, então, podemos constatar que o conjunto dos números inteiros é composto por 3 tipos de números. Quem são os negativos, os positivos e o zero. Tá? O zero não é positivo nem negativo. Então, esses elementos, os números, podem ser dispostos na forma de uma reta numérica, como eu falei para vocês. Olha aqui, ó. A reta numérica, o zero fica bem no meio,
à direita ficam os números positivos e à esquerda os números negativos, tá? Então, percebam que eu coloquei 3 pontinhos aqui do lado do 8 e antes do menos 8. Por que isso? Porque a reta não começa no menos 8 e nem termina no mais 8. Antes do menos 8 tem outros números, tem o menos 9, o menos 10, o menos 11, assim por diante. E depois do mais 8 também tem o mais 9, o mais 10, o mais 11, o mais 20, enfim. Tá? É uma reta numérica infinita, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, observação é isso. Existem infinitos números negativos e infinitos números positivos. A reta não começa no menos 8 e não termina no mais 8. E os números positivos podem ser representados com ou sem o sinal de mais. Mas como assim, professor? Bom, se eu colocar mais 1 ou só 1 aqui, eu estou falando a mesma coisa, tá? 1 e mais 1 é a mesma coisa. Agora, os números negativos, pessoal, tem que colocar o sinal de menos na frente. Eles têm que ter o sinal. Os positivos é que não precisa. Então, não confundam, tá? Então, o conjunto de números inteiros é denominado pela letra Z. Por que letra Z? Bom, porque isso é uma construção germânica, então os alemães lá que inventaram isso, e no idioma alemão a palavra número começa pela letra Z, tá? Não vou tentar pronunciar a palavra aqui, mas começa com Z. Esse conjunto obedece a algumas propriedades, por exemplo, a simetria, ou seja, para cada número positivo existe um número negativo simétrico à mesma distância do zero. Olha aqui, ó, vou mostrar na reta para vocês. Olha aqui. Para cada número positivo tem um negativo lá do outro lado da reta, né? Então o zero funciona como um espelho. Né? O mais 1 aqui tem o reflexo dele lá do outro lado, que é o menos 1. É só trocar o sinal, né? Para o mais 1 tem o reflexo, que é o menos 1. Para o mais 3, por exemplo, tem o reflexo dele lá, que é o menos 3. Então isso aqui é a simetria. Essa reta ela é simétrica em relação ao zero. Tudo que tem à direita do zero tem à esquerda do zero também, com o sinal oposto. Tá? Isso que quer dizer essa simetria aqui. Então, os exemplos, ó, o menos 21 tem lá do outro lado dele o mais 21, que é o simétrico. O menos 12 tem o mais 12, o menos 1 tem o mais 1, o menos 956 tem lá do outro lado o mais 956. Bom, agora vamos resolver algumas contas envolvendo os números inteiros. Tá? Mais 18 menos 12. Bom, mais 18 menos 12, né? Tenho 18 e estou devendo 12, vai me sobrar 6. Então, mais 6. Tá? 18 menos 12, 6. Aqui. Menos 31 mais 20. Estou devendo 31 e tenho 20. Estou devendo mais do que eu tenho, então vai ficar negativo, né? 31 menos 20 é 11, então vou ficar devendo 11. Aqui eu coloquei a mesma conta, só que invertida, ó. Coloquei mais 20 menos 31. Então, só para mostrar para vocês que se eu mudar a ordem, vai dar a mesma coisa, né? Olha só, aqui eu estava devendo 31 e tinha 20. Aqui eu tenho 20 e estou devendo 31, é a mesma coisa, então vai dar menos 11 igual. Isso aqui é chamado de propriedade comutativa. Ó, tenho 13, estou devendo 3, não me sobra nada, tá zero. Tenho 15 e tenho 13, somos 2, ó, mais 15 mais 13 dá mais 28. Aí eu somo, porque eu estou devendo, aliás, eu tenho os dois, tá? Agora olha aqui, ó, estou devendo 11 e estou devendo 9, se eu estou devendo 11 e estou devendo 9, eu tenho que somar também. Ah, mas não são negativos, professor? Sim, mas tu está devendo os dois, né? Tu soma e vai ficar devendo mais ainda. Então 11 mais 9 dá 20, no total eu estou devendo 20. Então, cuidem com isso, tá? Quando eu tenho dois números negativos aqui, eu não tenho que subtrair, eu tenho que somar eles, porque eu estou devendo os dois, tá bom? Olha só, tenho 12, devo 15, tenho 4 e devo 2. Como é que eu faço isso? Faço por partes, olha aqui, ó. Tenho 12 e devo 15. Bom, aqui eu vou ficar devendo 3, né? Aí eu devo 3 e ganho 4. Bom, se eu devo 3 e ganho 4, vai me sobrar 1, positivo. Então, se eu tenho 1 e estou devendo 2 agora, ó, mais 1 menos 2, vou ficar devendo 1. Então, faço por partes para não dar problema, tá bom? Olha só, vamos analisar essas situações agora, tá? Mesma tabelinha daquele exercício anterior que eu mostrei para vocês. Olha o que está perguntando agora. Qual é a diferença entre o saldo de gols do Grêmio e do Internacional? Olha só, pessoal.
O saldo de gols do Grêmio é mais 32. O saldo de gols do Internacional é... desculpa. O saldo de gols do Grêmio é 20. O saldo de gols do Internacional é 17. Então, olha só, qual é a diferença, né, do saldo de gols do Grêmio para o Inter? Ou seja, quanto falta para o Inter alcançar o Grêmio? O Inter está aqui no 17, ó, no mais 17. E o Grêmio está aqui no mais 20. Então, o Inter tem que tem que fazer 3 gols para alcançar o Grêmio. Então, a diferença vai ser o mais 20, que é o saldo de gols do Grêmio, menos o mais 17, que é o saldo de gols do Inter. 20 menos 17, então vai dar mais 3. Vocês podem analisar aqui, ó, que do 17 para o 20, falta 3 gols para o Inter alcançar o Grêmio, tá? Qual a diferença entre o saldo de gols do Caxias e do São Luís? Então, olha só, o Caxias tem 3 gols positivo. E o São Luís tem menos 7. Ó. O São Luís tomou mais gol do que fez. Então, olha só, o São Luís está aqui no menos 7 e o Caxias está aqui no mais 3. Quanto é que falta para o São Luís alcançar o Caxias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O São Luís tem que fazer 10 gols para alcançar o Caxias. Estão vendo aqui? Então vai ser, ó, o saldo de gols do Caxias menos o saldo de gols do São Luís. Então, mais 3 menos 7. Tá? Estou usando os parênteses aqui porque agora eu estou fazendo a diferença. O que é diferença? A diferença é uma subtração. Então, é o saldo de gols do Caxias menos o saldo de gols do São Luís. Como é que eu resolvo isso aqui? Vai ficar mais 3. Esse menos com esse menos aqui, pessoal, acaba virando uma adição. Por quê? Justamente pelo que eu mostrei para vocês aqui da reta. Porque para o menos 7 chegar no mais 3, eu tenho que pegar 7 e somar com 3. E vai dar mais 10. Então, o São Luís tem que fazer 10 gols para alcançar o Caxias. Agora, qual a diferença entre o saldo de gols do São Luís e do Cruzeiro? O São Luís tem menos 7, o Cruzeiro tem menos 17. Então, quanto é que falta para o Cruzeiro alcançar o São Luís? Ele está aqui no menos 17, tem que chegar no menos 7. Então, falta quantos? Falta 10 gols também. O São Luís, o Cruzeiro tem que fazer 10 gols para chegar no São Luís. Então, vai ficar menos 7, que é o saldo de gols do São Luís, menos o saldo de gols do Cruzeiro, que é menos 17. Então vai ficar menos 7 mais 17. Ó, esse menos aqui acaba transformando o númerozinho aqui em mais. Então, se eu estou devendo 7, tem 17, dá mais 10. Tá? Percebam aqui, ó, que o Cruzeiro tem que fazer 10 gols para chegar no São Luís. Fazer 10 gols, então é mais 10 gols. Tá? Olha só as conclusões que a gente... Ainda tem mais um aqui. Ó. Qual é a diferença entre o saldo de gols do Cruzeiro e do São Luís agora? Percebo que na anterior era a diferença entre o saldo de gols do São Luís e do Cruzeiro. Agora eu inverti. Eu fiz a diferença entre o saldo de gols do Cruzeiro e do São Luís. Então o Cruzeiro está com menos 17 e o São Luís está com menos 7. Então agora eu quero saber o que falta para o São Luís alcançar o Cruzeiro. Eu estou fazendo o caminho inverso. Ó. Eu estou saindo aqui do São Luís e estou chegando aqui no Cruzeiro. Bom, para o São Luís alcançar o Cruzeiro, na verdade o São Luís tem que sofrer gols, não é fazer, né? Porque ele tem saldo de gols de menos 7 e o Cruzeiro tem menos 17. Então o São Luís tem que sofrer 10 gols para chegar lá atrás, né? Então vai ficar menos 17, que é o saldo de gols do Cruzeiro, menos 7, que é o saldo de gols do São Luís. Então isso aqui vai ficar menos 17 mais 7, que é menos 10, né? O São Luís tem que sofrer 10 gols, não é fazer. Ele tem que sofrer 10 gols para chegar lá atrás, tá? Então, se eu inverto a ordem ali, vai acabar invertendo também a questão aqui na reta numérica e, por consequência, vai inverter o sinal do número aqui, do resultado, tá? Então, o São Luís tem que sofrer 10 gols para chegar no Cruzeiro e o Cruzeiro tem que fazer 10 gols para chegar no São Luís. Outra questão. Leonardo é investidor da Bolsa de Valores. Ele comprou ações da empresa A por R$350 e ao analisar o seu rendimento, depois de um mês, ele percebeu
que as ações compradas sofreram as seguintes operações. Então, primeiro ela valorizou R$ 25,00, depois valorizou 12, depois desvalorizou 50, depois desvalorizou R$ 2 e depois valorizou R$ 20. Aí a pergunta é, o Leonardo obteve lucro ou prejuízo e de quanto? Tá? Então, olha só, ele pagou R$ 350,00 pela ação. Ela valorizou R$ 25,00, então 350 mais 25 vai dar 375. Depois ela valorizou R$ 12,00, então ela estava 375, valorizou 12, né? Então mais 12 vai dar 387. Desvalorizou 50, ó. Então ela estava 387 e desvalorizou 50. Então eu coloquei um mais aqui no meio só para vocês entenderem, né, que o mais aqui, na verdade, ele está atribuindo a operação financeira que aconteceu, não é que eu esteja somando, né? Tanto é que depois a desvalorização vai cair, ó. Então 387 menos 50 ficou 337. Depois ela ainda desvalorizou R$ 2. Então estava 337, caiu 2, ó. Ficou 337 menos 2, 335. Tá? Percebam que esse mais aqui, essa adição, ela não interfere no sinal do número que está aqui dentro, ó. Então, no final vai ficar 337 menos 2. E por último, ela valorizou R$ 20. Então, estava 335, valorizou 20, né? 335 mais 20, 355. Então, percebam que ele pagou R$ 350 pela ação e ela estava valendo R$ 355. O que aconteceu, então? Ele teve lucro de R$ 5 nesse mês, tá? Poderia ter feito de outra forma também, utilizando uma expressão numérica lá. Pegava aqui a valorização, né, mais 25, depois valorizou 12 mais 12, depois desvalorizou 50 menos 50, desvalorizou 2 menos 2 e valorizou 20 mais 20. Então, tirando aqui os parênteses, vai ficar mais 25, mais 12, menos 50, menos 2, mais 20. Que no total também vai dar mais 5 aqui embaixo, tá? No final dessa conta vai dar mais 5, né? Que 37 menos 50 dá menos 13, depois menos 13 menos 2 dá menos 15 mais 20 dá mais 5, dá o mesmo resultado. Pode fazer de qualquer um dos dois jeitos. Agora as conclusões aqui, ó. Quando somamos um número inteiro, o seu sinal não se altera. Ó, eu estou somando mais 5, vai ficar mais 5. Eu estou somando menos 4, vai ficar menos 4. Então, quando eu tenho um mais na frente dos parênteses, não muda o sinal do número. Eu falei para vocês antes. E quando nós subtraímos um número inteiro, o seu sinal vai alterar. Ó. Menos mais 2 vai ficar menos 2. Menos menos 6 vai ficar mais 6. Então, quando eu tenho menos na frente dos parênteses, eu mudo o sinal do número que está aqui dentro. Lembrando dessas duas regras, é tranquilo para resolver os problemas. Tá? Exemplos. Ó. Exemplo 1. Mais 22 mais 7 é mais 22 mais 7, que dá mais 29. Mais 12 mais menos 15 vai ficar mais 12. O mais não vai alterar o sinal, então menos 15. 12 menos 15, ó, o 15 é maior, né? Eu tenho 12 e devo 15, fica menos 3. Menos 12 menos menos 18, ó, o menos vai alterar o sinal do número que está aqui dentro. Então vai ficar menos 12 mais 18. Se eu estou devendo 12 e tenho 18, me sobra 6, portanto mais 6. Menos 32 mais 14, não altera o sinal, ó. O mais não vai alterar o sinal do 14, então fica menos 32 mais 14, ó. Se eu devo 32 e tenho 14, eu fico devendo 18, porque 32 menos 14 é 18. Ó, mais 1 menos mais 6 vai ficar mais 1, esse menos troca o sinal do mais 6. Então vai ficar menos 6 mais 1 menos 6 menos 5. Aqui, menos 8 mais menos 6, menos mais 2. Então, esse mais não troca o sinal do menos 6. Então, vai ficar menos 8, menos 6. E esse menos troca o sinal do mais 2. Vai ficar menos 2. Então, menos 8, menos 6, menos 2. Menos 8, menos 6. Eu estou devendo 8, estou devendo 6, estou devendo 14. E menos 14, menos 2 vai ficar menos 16. Tá? 7 aqui, ó.
mais 14 menos mais 4, menos menos 2, mais 7. Então, o sinal de menos troca o sinal do 4, o sinal de menos troca o sinal do 2, e o sinal de mais não troca o sinal do 7. Então, vai ficar mais 14, menos 4, mais 2, mais 7. Então, 14 menos 4 dá 10, mais 2 mais 7, que vai dar 19 no final, tá? Por fim, questão 8, então, nós temos aqui menos, mais 6, menos, menos 4, menos 5. Primeira coisa que nós vamos resolver é esse parênteses aqui, tá? Menos de fora com menos de dentro aqui vai alterar o sinal pelas regras. Então vai ficar mais 6, esse menos 4 vira mais 4, esse menos 5 permanece menos 5. Agora vamos resolver isso aqui, ó. Então nós temos que mais 6 mais 4 dá mais 10, copia o menos 5. Mais 10 menos 5 dá mais 5. E agora esse menos aqui, com o mais aqui dentro, vai ficar menos 5. Ele vai alterar o sinal do mais 5. Bom, espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida me chame, tá? Os exercícios aí eu não compliquei muito, eles são bem simples, parecidos com os que eu fiz aqui. Um abraço e até a próxima.